E acabou o jogo, né? Depois eu fiz um vídeo agora há pouco falando do primeiro tempo. Cara, eu tava até acreditando ali em um possível empate, né? Eu tava torcendo pelo menos para o empate da seleção brasileira. Mas o que eu vi ali, eu vou usar a mesma expressão que o Luiz Roberto falou. O Brasil foi nocauteado no primeiro tempo ainda. Ele falou que o Brasil foi nocauteado, mas eu digo que o Brasil foi nocauteado ainda no primeiro tempo. Com aquele desespero, aquela falta de entrosamento, falta de concentração, falta de vontade, falta de tesão que os caras não estavam tendo de jeito nenhum. E simplesmente o jogo se encaminhava para uma goleada. Analisando de forma geral o jogo, foi uma bosta, foi uma merda. E o Brasil foi para a Argentina para poder simplesmente ver a seleção argentina jogar e a gente passar essa vergonha que passamos. Porque não é só os jogadores que passam vergonha. A seleção brasileira representa o país no futebol. Então, o que é que a seleção, o que esse futebol medíocre, agora eu vou usar até a palavra do Neto, esse futebol medíocre que a seleção está fazendo, e isso se impacta lá fora, até porque as seleções não têm mais medo da seleção brasileira. Qualquer seleção, você for pegar a Venezuela, não tem medo de jogar com a seleção brasileira. Pô, os caras vão jogar e vão. Não, nós vamos ganhar, porque a seleção não tá essas coisas não. E o argumento, a boca que sai das pessoas é de que estamos em reconstrução. Que reconstrução é essa que não está dando resultado? E outra coisa que eu observei, e vou tomar como as falas de Luiz Roberto novamente, ele disse que o Tite ele acabou saindo da seleção e entregando o cargo. Eu não sei se de fato foi isso que aconteceu, mas se de fato foi, porque de ele sabia e ele sabe do que acontece lá dentro. E ele pensou, eu vou sair fora do barco porque eu não vou afundar junto. Cara, porque quem afunda o barco não é quem está manuseando as engrenagens, e sim o comandante. É igual você for pegar um pilotão, se você bota um cara lá para poder comandar a equipe, vai sair uma coisa boa, se não, vai sair tudo bagunçado. E é o que está acontecendo com a seleção brasileira. E ainda tem gente especulando Felipe Luiz na seleção brasileira. Cara, um conselho que eu dou, e eu sei que esse vídeo não vai chegar nele nunca, acho que nunca que vai chegar, isso é fato. O conselho que eu dou pro Felipe Luiz é: não vai. Se for, vai se queimar. E se for para se queimar, a vergonha vai ser grande. Fique onde está, fique no Malvadão, que o Flamengo é seleção. Eu tô até assisto o jogo com a camisa do Flamengo, porque a camisa da seleção brasileira me faz vergonha há muito tempo. Eu já às vezes até me desanimo, não dá nem vontade de assistir. Isso é a verdade. Analisando o segundo tempo, porque o primeiro tempo eu falei no primeiro vídeo, no último vídeo que eu postei, o segundo tempo imaginei que ia ser melhor, mas eu vou usar a mesma expressão que eu usei anteriormente. O Brasil está sem tesão. Analisando alguns jogadores, Vinícius Júnior só joga no Real Madrid, na seleção não joga, é um a menos. Foi tentar fazer alguma coisa ali, não deu em nada. Sumiu do jogo, eu não escutava nenhum narrador tocando o nome dele. O Rafinha, cobrança de falta, foi era o que ele tava podendo fazer ali, de resto, nada. Aí os demais, cara, simplesmente era um monte de boi, um monte de animal e um pasto comendo e vendo uma TV. Pronto, é como se fosse o Brasil sentado em um banco e vendo a Argentina jogar. Era simplesmente isso. Porque não tem. Não vai mudar. E eu acho que na Copa do Mundo a vergonha vai ser muito maior. O Brasil ele não vai muito longe na Copa porque o reflexo que a gente está vendo aqui é o que vai acontecer daqui a um ano. Quando começar um ano e meio, parece que vai começar a Copa do Mundo. É mais ou menos isso. E assim, se você for pegar os jogadores que entraram, não vi mudança nenhuma. Simplesmente era ataque contra defesa. O Brasil não conseguia fazer toques, não conseguia tocar a bola, não conseguia ter entrosamento. Essa que é a palavra, entrosamento. O Brasil não tinha, diferentemente da Argentina. Porra, velho. O que os caras estavam jogando,
é como se você tivesse pegando o Real Madrid, pronto, vamos lá. É como se você pegasse o Real Madrid e pegasse aqui o Sampaio Corrêa do Maranhão. Pronto, não vou longe não. Pega o Real Madrid e pega o Sampaio Corrêa. Tá aí, era o que estava acontecendo. Para quem conhece o Sampaio Corrêa do Maranhão, né? É um time que atualmente joga a Série C e estava jogando a Série B, né? Até recentemente, aí caiu para C. Pega o Real, joga com o Sampaio, é o jogo que estava acontecendo hoje lá na Argentina. E, para poder completar, esse jogo valia praticamente a classificação da Argentina para a Copa do Mundo. E graças à combinação de alguns resultados, ela já praticamente, mesmo ali empatando o jogo, acho que já se classificava. Mas acabou ganhando, foi festa. E novamente, galera, o Brasil, a seleção brasileira estava tomando olé da torcida da Argentina até no segundo tempo. Enquanto os caras estavam tocando bola, era aquela zoeira da parte da torcida, até porque eles estavam jogando em casa e tinham que aproveitar o momento, porque não sabe quando é que isso vai acontecer novamente, né? E assim, é triste ver uma situação como essa, porque você vê uma seleção sem futuro, você vê uma seleção sem perspectiva de melhora, e você vê praticamente uma CBF que não está preocupada com futebol, e sim com interesses políticos. E eu vou analisar isso de forma geral. Esses interesses políticos não é só no futebol, é também nessas questões fora dela, né? Então, quando envolve dinheiro, a ganância das pessoas para poder querer mais e mais, acaba assumindo, acaba tomando a cabeça e acaba esquecendo do que é importante para representar um país. Porque o Brasil, desde a história, é o país do futebol. Desde quando? É o país do futebol simplesmente porque tem 5 títulos mundiais ou porque alguém inventou ali e botou ali isso. Alguém chegou e disse, não, o Brasil é o país do futebol. Que é isso? Desde quando? Eu acho que atualmente, se a gente for pegar em consideração o país do futebol, ele tá mais cagado do que você pegar o futebol, por exemplo, da Colômbia, do Equador. A Colômbia perdeu para o Brasil no último jogo, mas eu acho que ela não ia passar essa vergonha que passou na Argentina, não. Outra coisa, se ficar esperto, se o Brasil não ficar esperto, nem para a Copa vai. Nem para a Copa vai. E no primeiro tempo e no segundo tempo, o que aconteceu não foi muito diferente do primeiro. A diferença é que a Argentina tirou um pouco o pé, não estava jogando com tanta intensidade como estava jogando no primeiro tempo, e o Brasil estava naquela preguiça. Os caras não estavam correndo. E eu vou analisar bem. Quando o cara tá com vontade de jogar, ele joga, ele se esforça, ele se dedica. Os caras estavam, como eu posso dizer, eles estavam andando em campo e tanto faz como tanto fez, e tô ganhando meu dinheiro, não tô preocupado, eu sendo convocado ou não novamente não vai fazer diferença, porque é o clube que paga meu salário. E cara, e fica assim, jogadores perdidos, o técnico também perdido, o Dorival não sabe o que faz, o Dorival não sabe se tirava, se botava. Cara, na minha opinião, o juiz era para ter acabado o jogo nos 40 minutos do segundo tempo. O juiz foi acabar, ainda deu 3 minutos de acréscimo. O juiz foi acabar o jogo com 48. Era para ter acabado com 40, estava tudo bem. O Dorival podia ter chegado no ouvido do árbitro lá e disse: ei, vem cá, acaba bem nos 40, tá bom, a gente já pegou 4. E nesse quarto gol da seleção brasileira, é uma curiosidade. Tinha dois jogadores do Brasil esperando a bola chegar para poder tirar. Viu um jogador da Argentina lá de Nárnia vinha com tudo, com a vontade de poder chutar aquela bola, não importa para onde, mano. O cara simplesmente chega, ele sai lá de trás, ele vem lá da Espanha, correndo, atravessa todo o oceano, chega ali, passa pela Argentina, chega no estádio para poder chutar aquela bola bem ali, enquanto os dois jogadores da seleção ali, praticamente dentro da pequena área, não tiveram nem a capacidade de chegar na bola para poder tirar ela. E vem o cara lá, o Simeone, filho do maestro Simeone, né, técnico do Atlético de Madrid, faz o gol, entendeu? Isso mostra a diferença da questão da vontade dos jogadores da Argentina e da falta dela pelos jogadores da seleção brasileira. O que nós vimos é uma seleção campeã do mundo, uma seleção que é a melhor seleção do mundo atualmente, e todos os jogadores que estavam jogando
como titular estava na Copa de 2022, enquanto o Brasil estava fazendo o quê? Nada. Estava lá, simplesmente passeando, tirando foto, uma selfinha, né? Esperando o jogo acabar, ou então passeando para poder ir depois para casa. Outra coisa, por que que toda convocação você não tem um padrão de jogadores para poder entrar? Quem é que faz essa seleção dos jogadores? Será se o correto é você? Bem, na verdade, eu acho que não tem solução, sabia? A seleção brasileira, ela podia simplesmente sair do futebol e não ter mais convocação e deixar os caras jogar e pronto, acabou. Resumindo, tá uma bosta, tá uma merda, eu não tenho perspectiva de melhora, não acredito em melhora, e isso daí vai passar, isso daí vai ficar por um bom tempo. O que eles vão fazer, eu não sei. Sei que é isso daí, essa merda que nós vê, os caras estão cagando e andando para a seleção, e quem é nós para poder dizer alguma coisa? A gente só analisa e reclama e fala. Então, é isso. Então, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse além de uma análise do segundo tempo, também um pouco do desabafo, né? Pelo que eu vejo. E é isso. Então, quero que você se inscreva no canal, que dê essa moral aí para nós poder continuar postando mais vídeos e que a gente possa continuar evoluindo. E é isso, galera. Então, boa noite e até a próxima.